Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã. Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada. Que você possa reconhecer a mão de Deus sobre a sua vida e você venha desfrutar de tudo aquilo que Ele planejou para você neste dia. E nessa devocional de hoje, eu gostaria de ler com você o versículo de Mateus 6:33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vivemos numa época de excesso de informações, de excesso de atividade, de excesso de compromisso. E essas coisas muitas vezes nos levam a gente a distanciar da presença de Deus. E colocamos Deus em segundo, terceiro, quarto, se bobear até em último lugar. Ou seja, tem muitas distrações que esse mundo nos oferece. E nós precisamos vigiar em relação a essas coisas. E a palavra de Deus, ela nos ensina, ela dá vários exemplos de homens, de mulheres que se perderam, né, diante das distrações que o mundo da sua época ofereceram. Nós podemos citar aqui Marta e Maria, quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, e nós podemos ver Marta ali lá em Lucas 10, do versículo 38 em diante, nós vamos ver Marta preocupada, ansiosa, né, e com as atividades para dar o melhor para Jesus, mas o fato é que ela distraiu, e ela perdeu a melhor parte. Ou seja, não era pecado ela preparar, né, um jantar, um almoço, né, recepcionar Jesus de uma melhor maneira. Isso não era pecado, mas o fato é que ela acabou, né, não dando prioridade àquilo que devia ser dado. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, né, muitas vezes nós nos perdemos com as distrações que o mundo nos oferece, e o nosso Senhor fica num lugar que Ele merece. E a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Nós podemos citar também Sansão. Sansão teve um relacionamento impróprio, casou com Dalila, uma mulher, né, que não andava nos princípios do Senhor, e acabou distraindo, e ele acabou perdendo o foco do seu ministério, do seu propósito. E ele acabou, a distração roubou as suas forças, né? E o seu propósito foi comprometido, né? Amado, as distrações podem roubar as nossas forças, as distrações podem roubar o nosso propósito que Deus tem para nós. E nós precisamos vigiar. Hoje nós sabemos que as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras coisas mais, acaba levando a gente a ficar distraído e a gente não tendo tempo para estar na presença do Senhor, para ler a palavra, para orar, investir o nosso tempo ao Senhor. Né? Nós podemos ficar atento a isso, irmãos. Nós precisamos vigiar. Davi, querido, ele se distraiu com a sua ociosidade. Estava lá no palácio, né? Era para ele estar em outro lugar, mas ele acabou se distraindo e teve um relacionamento impróprio, né? A distração dele comprometeu, né, a sua vida, os seus propósitos, e a vida dele sofreu várias consequências. Mas, por outro lado, nós podemos dizer de José. José, né, o mundo da sua época trouxe a distração, né, a mulher de Potifar, mas ele venceu, ele disse não, ele focou no propósito que Deus havia para a vida dele, né, amado, né, é isso que eu e você precisamos ter, essa consciência, precisamos vigiar. Podemos ver também Neemias. Neemias é um outro exemplo de homem, né, que ele focou no propósito, na missão que Deus havia dado ao seu coração. Ele começou a construir os muros de Jerusalém. Sanbalate e Tobias tentaram paralisá-lo, mas ele permaneceu firme e disse não às distrações. Meu irmão, vamos vigiar.
né? Não vamos deixar que o mundo leve a gente, né, a perder o foco da presença do Senhor. Não é à toa que a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nisso. Porque os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. O mundo passa bem como os seus desejos e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Não vamos permitir, amado, que os desejos do mundo, os desejos dos olhos, a soberba da vida venha nos roubar da presença do Senhor. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele permaneceu firme no seu propósito, ele não distraiu. Satanás se levantou para tirar ele do propósito, mas ele permaneceu firme. Ele disse não aquilo que Satanás estava oferecendo para ele, depois de 40 dias e 40 noites jejuando. Essa é a palavra, querido, para mim, para você, essa é a devocional dessa manhã, né? Vamos priorizar o que tem que ser priorizado, né? Vamos fugir, né, daquilo que possa nos distrair, né, e roubar o nosso tempo, o nosso relacionamento com o Senhor. Vamos vigiar. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Aleluia.